Caminhando com Jesus. A vida, os ensinamentos e os milagres de Jesus, segundo a obra O Evangelho como me foi revelado, da mística italiana Maria Valtorta. Caminhando com Jesus. Bom dia, Jesus! Bom dia para vocês, amados irmãos. Está no ar o programa Caminhando com Jesus, neste dia que o Senhor fez para nós, nessa quarta-feira tão abençoada, dedicada aí ao nosso glorioso São José. Bom dia, Renato Vieira, a paz esteja com você, meu irmão. Bom dia, André, que a paz esteja contigo também. Bom dia, ouvintes da Rádio Gospel Palmira. Bom dia, é isso aí, né, Renato? Vamos lá para mais um dia, né, Renato? Cada dia a gente vai embora desse programa muito pensativo, porque com os detalhes que a gente toma conhecimento, né, Renato? Ontem, sim, Jesus falando quantos Pilatos que há nesse mundo, né? Dá vergonha, né? Eu vi um monte de ouvinte falando ontem, eu estou envergonhado, perdão e misericórdia, né? Citando as jaculatórias, pedindo perdão. E esse é o intuito do programa, esse é o intuito aí do programa Caminhando com Jesus, esse é o intuito da rádio, da comunidade, nos levar a um profundo reconhecimento, fazer um exame de consciência profundo, né? Para Sim. que possamos ser cada dia mais de Deus. E claro, eu tenho certeza que está mexendo com muitos de nós, e é a oportunidade de sermos melhores, né? De morrer com Cristo, de passar com Ele pela dor, pelo sofrimento e com Ele também ressurgir aí no domingo da Páscoa, né? Então ontem foi muito profundo, muito profundo. Quem não acompanhou tem a oportunidade de acompanhar. Aliás, depois a gente teve um probleminha no YouTube ontem, né, Renato? Sim, foi. Vamos disponibilizar depois o programa para todos, para que todos possam ter acesso e possam rezar junto com esses programas, né, Renato? Sim, com certeza, André, está sendo muito especial, até mesmo porque estamos vivendo nesse momento de Quaresma, esse momento de Semana das Dores, depois semana que vem, Semana Santa, a grande semana, né? E é maravilhoso aqui ficar por dentro desses detalhes. Como será hoje também, né, André? Assim, eu tô rindo aqui, mas um pouquinho, né, de nervosismo, mas esse momento hoje, onde vamos ter os detalhes de Judas, né? Desse momento com Judas. O que aconteceu, né? Onde ele voltou e depois que viu que entregou um inocente, né? E essa riqueza de detalhes é muito importante para a nossa fé e vai com certeza, assim, quando nós temos esse conhecimento, André, desses detalhes, eu sinto assim que é uma responsabilidade maior também pra gente, né? De evangelizar, de viver, né, melhor também os dias, né? Aquele dia você falou tão bonito quando nós comentamos sobre a Sagrada Eucaristia, né? Da presença de Jesus, da presença real, né? E da experiência que você teve na Santa Missa, eu também tive, da gente tentar, já que nós sabemos, temos esse conhecimento aqui, de tentar amar mais Jesus, né? Da mesma forma ali na Eucaristia, da mesma forma agora valorizar mais ainda esse sofrimento que Jesus teve por nós, né? Então é muito importante essa obra assim maravilhosa de Maria Valtorta, esses detalhes, e com certeza está valendo a pena, sim, André. É isso aí, amados, é isso aí. Vamos lá. Tem vezes que a voz embarga, mas é porque é difícil de fazer, né, gente? É difícil de fazer. E hoje vai ser mais difícil ainda, inclusive, já tô adiantando. A gente teve que cortar até algumas partes de tão pesado que é, viu? Só pra vocês terem ideia, gente, muito pesado. Então vamos lá, então, caminhar com Jesus. Respira fundo, prepara o seu coração e vamos entrar aí neste caminho de contrição, de arrependimento diante de tudo que nós vamos ouvir, né? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Capítulo 605. Desespero e suicídio de Judas Iscariotes. Teria ainda podido salvar-se se tivesse se arrependido. 31 de março de 1944. Sexta-feira da Paixão. 2 horas da madrugada.
Eis a minha penosíssima visão destas primeiras horas da sexta-feira da paixão, que me se apresentou enquanto eu celebrava a hora de Maria desolada, porque eu havia pensado que passar a noite que precede a profissão em companhia da Virgem das 7 Dores fosse a mais bela preparação para a profissão. Estou vendo Judas, ele está sozinho, vestido de amarelo claro e com um cordão vermelho na cintura. O meu pressentimento interno me adverte que, há pouco, Jesus foi capturado, e que Judas, tendo fugido logo depois da captura, agora está dominado por um contraste de pensamentos. De fato, Judas está parecendo um animal furioso, perseguido por um bando de mastins. Cada sopro do vento sobre a folhagem, o ruído qualquer pela estrada, o gemido de uma pequena fonte o fazem estremecer e virar-se com suspeita e terror, como se estivesse sendo alcançado por algum carrasco. Ele vira a cabeça, conservando-a baixa, com o pescoço meio torcido, move os olhos, como quem quer ver, mas está com medo de ver. E se a claridade da lua cria alguma sombra com a aparência de uma pessoa humana, ele arregala os olhos, dá um salto para trás, torna-se mais lívido do que estava, para por um instante e depois foge precipitadamente, voltando-se sobre os seus passos, escapulindo por outros becos, até que algum outro rumor ou lampejo de luz o faça voltar e fugir com alguma outra direção. Com seu andar de demente, ele vai indo assim para o centro da cidade, mas um clamor do povo adverte que ele está perto da casa de Caifás. Então, levando as mãos à cabeça e curvando-se como se aqueles gritos fossem muitas pedradas que já estão caindo sobre ele, ele foge. Foge sem parar, e ao fugir, toma outra estradinha que o leva diretamente à casa onde foi consumada a ceia. Ele só o percebe quando já está diante da casa, devido ao ruído de uma pequena fonte que se ouve daquele ponto da estrada. O ruído choroso da água que goteja e cai na pequena bacia de pedra. É um assovio leve do vento que, insinuando-se pela estrada estreita, solta como que um lamento meio sufocado. Talvez o façam lembrar do pranto do traído e dos lamentos do supliciado. Ele tapa os ouvidos para não ficar ouvindo e sai de lá, com os olhos fechados para não ver aquela porta pela qual, poucas horas antes, ele passou com o Mestre, e pela qual ele saiu para ir ao encontro dos homens armados para capturá-lo. Ao correr assim, como um cego, ele vai esbarrar contra um cão vadio. O primeiro cão que eu vejo desde quando comecei a ter as visões. Um cão grande, cinzento, arrepiado, que está pronto para pular sobre o seu perturbador. Judas abre os olhos e eles vão ao encontro de 2 pupilas fosforescentes que o estão fitando, e vê a brancura dos dentes descobertos que parecem ter um riso diabólico. Judas dá um urro de terror. O cão, que talvez entenda que aquele urro é uma ameaça, se arroja contra ele. E os dois rolam na poeira, Judas por baixo, paralisado pelo medo, e o cão está em cima dele. Quando o animal deixou sua presa, talvez julgada indigna de uma luta, Judas está sangrando, com 2 ou 3 mordidas. Seu manto está com 2 ou 3 rasgões. Uma das mordidas o pegou bem na face, justamente no ponto em que ele beijou Jesus. Sua face sangra e o sangue suja a veste amarelada de Judas no pescoço. Ela forma uma espécie de colar de sangue ao embeber o cordão vermelho que aperta a veste no pescoço, fazendo-o ficar mais vermelho ainda. Judas, levando a mão ao rosto e olhando o cão que se afasta, mas que o está fitando pela abertura de uma porta, murmura: Beelzebu,
e com um novo grito foge, acompanhado pelo cão ainda por algum tempo. Ele foge até a pequena ponte que fica perto do Getsemane. Lá, seja por ele estar cansado, seja por porque talvez fosse hidrófobo e afaste-se da água, o cão rosnando deixa a presa para trás. Judas, que havia pulado na torrente a fim de apanhar umas pedras e atirar no chão, vê que ele se afastou, olha ao redor de si e vê que a água já está chegando à altura da metade da barriga, da batata da sua perna. Sem preocupar-se com sua roupa, que cada vez vai ficando mais molhada, ele se curva sobre a água e bebe dela, como se estivesse atacado pelo calor de uma febre, e lava o rosto que está sangrando e deve com certeza estar doendo. À luz de um primeiro despertar da aurora, ele volta a subir pelo leito seco do rio, pelo outro lado, como se tivesse ainda medo do cão e não ousasse voltar para a cidade. Anda ainda alguns metros e vê que se encontra na entrada do Horto das Oliveiras e grita: Não, não! Reconhecendo o lugar onde está. Mas depois, não sei por qual força irresistível ou por qual sadismo satânico e criminoso, ele prossegue até aquele recinto. Ele procura o lugar onde foi feita a captura. A terra do caminho remexida por muitos pés, a relva pisada em certo ponto, e um pouco de sangue por cima da terra, que talvez fosse o sangue de Malco. Tudo isso o faz lembrar-se de que foi ele que indicou aos carrascos o inocente. Ele olha, fica olhando, e depois dá um grito rouco e um salto para trás, e grita dizendo: Aquele sangue! Aquele sangue! E mostra a quem? E fica com o braço estendido e o indicador mostrando. A luz que vai aumentando, o rosto dele está cor de terra e parece de um espectro. Judas está parecendo um doido. Seus olhos estão arregalados e luzentes, como em um delírio, como os cabelos despenteados pela corrida e pelo terror parecem estar eriçados sobre a cabeça. A face, que vai ficando inchada, torce-lhe a boca e um gesto de escárnio. A sua veste está rasgada, ensanguentada, molhada, enlameada, porque a poeira se apegou à roupa molhada e transformou em lama. O faz ficar parecido com um mendigo. Seu manto, também rasgado e enlameado, está pendurado em um dos ombros, como um molambo. E aí ele emaranha e continua a gritar: Aquele sangue! Aquele sangue! Então ele recua, como se aquele sangue tivesse transformado em um mar que vinha subindo e emergindo e submergindo tudo. Judas cai deitado de costas e fere a cabeça por detrás em uma pedra. Dá um gemido de dor e de medo. Quem é? Ele grita. Deve estar pensando que alguém o tenha feito cair para feri-lo. Então ele se vira aterrorizado. Ninguém. Levanta-se. Agora o sangue está gotejando na sua nuca. Uma mancha vermelha vai alargando pela veste. Não cai na terra, porque é pouco. A veste se embebe com ele, e agora a mancha vermelha parece já estar em seu pescoço. Ele se põe a caminhar. Encontra de novo o pequeno fogo aceso por Pedro, aos pés de uma oliveira, mas ele não sabe que aquilo é obra de Pedro. E começa a pensar que Jesus é que esteve ali, e grita: Fora! Fora! E com suas mãos estendidas para frente parece querer empurrar um fantasma que o atormenta. E consegue escapar, e vai parar precisamente ao lado da rocha da agonia. A aurora já clareou bastante, e já se pode enxergar bem e sem dificuldade. Judas vê o manto de Jesus que ficou dobrado sobre a rocha. Ele o conhece e quer tocar nele, mas fica com medo. Estende a mão, mas logo a retrai. Ele quer, mas logo não quer mais. No entanto, aquele manto o fascina. Então ele geme: Não, não! E depois diz: Sim, eu quero tocar nele. Não tenho medo, não tenho medo. Ele diz que não tem medo, mas está batendo os dentes de terror. E o barulho que está fazendo sobre a sua cabeça, um ramo de oliveira agitado pelo vento.
e batendo contra um tronco vizinho faz que ele grite de novo. Ele cria coragem e agarra o manto, depois fica rindo. É um riso de doido, é um riso do inimigo, um riso histérico, entrecortado, lúgubre, que não acaba nunca, porque ele venceu o medo. E ele o diz: Não me faz medo, ó Cristo. Não tenho mais medo. Eu tinha tanto medo de ti, porque eu pensava que tu eras um Deus e um forte. Agora não me causas mais medo, porque não és Deus. Tu és um pobre, um fraco. Nem soubeste defender-te, não me reduziste a cinzas, assim como também não lestes em meu coração a traição. Aqueles meus medos, que bobagem! Quando tu me estavas falando ontem de tarde, eu acreditava que tu soubesses, mas não sabias nada. Era o meu medo que me dava um tom de profecia às tuas palavras mais comuns. Tu és um nada. Tu te deixas vender, mostrar e prender como rato na toca. O teu poder, a tua origem, palhaço. O profeta, o Messias, o rei de Israel, tu me mantiveste subjugado durante 3 anos, e sempre com o medo no coração. E eu devia mentir para enganar-te com fineza, quando eu queria gozar a vida. Mas mesmo que eu tivesse roubado e fornicado sem toda aquela astúcia de que eu fazia uso, tu não me terias feito nada. Covarde, louco, toma agora, toma! Eu errei, quando não fiz a ti o que agora estou fazendo com o teu manto, para vingar-me do tempo em que me conservastes escravo do medo. Medo de um coelho. Toma, toma, toma! A cada toma que ele diz, Judas morde e procura rasgar o pano do manto e o amarrota entre as mãos. Mas ao fazer isso, ele o abre e aparecem as manchas que o ensopam. Judas para em sua fúria, fita aquelas manchas, toca nelas e as cheiras. São de sangue. Ele desdobra o manto. Está bem visível a marca deixada pelas tuas mãos sangrentas, quando elas apertavam o manto sobre o rosto. Ah, sangue! Sangue! O dele não! Judas deixa cair o manto e olha ao redor. Também perto da pedra, lá onde Jesus se apoiou com as costas quando o anjo o confortava, há uma mancha escura de sangue que estava secando. Lá, sangue, sangue! Ele abaixa o olhar para não ver mais, vê as ervas todas vermelhas pelo sangue que gotejou sobre elas. Este sangue, pelo orvalho que o conservou líquido, parece ter gotejado há pouco. Está vermelho e brilha aos primeiros raios do sol. Não quero ver. Não posso ver esse sangue, socorro! Ele levanta as mãos até a garganta, braceja, como se estivesse se afogando em um mar de sangue. Para trás! Deixa-me, maldito! Mas este sangue é um mar, está cobrindo a terra. E sobre a terra não há lugar para mim, porque eu não posso ver esse sangue que a cobre. Eu sou o Caim do inocente. A ideia do suicídio deve ter vindo no coração dele neste momento, eu creio. O rosto de Judas dá medo. Ele se joga de cima da pedra e foge para o olival sem voltar mais pelo caminho por onde tinha vindo. Parece estar sendo perseguido por feras. Volta para a cidade. Ele se envolve no manto como pode, e procura cobrir sua ferida e seu rosto, o tanto que pode. Ele se dirige para o templo, mas enquanto vai fazendo isto, chega a uma encruzilhada no caminho e se encontra com os canalhas, que vão arrastando Jesus para o palácio de Pilatos. Ele não consegue retirar-se de lá, porque uma outra multidão o comprime por detrás, apressando-se para ver. Mas, alto como ele é, domina a multidão e vê, e dá de encontro com o olhar de Cristo. Os dois olhares se entrelaçam por um instante. Depois Cristo passa amarrado, espancado, e Judas cai para trás, como um desmaiado. A multidão pisa nele sem dó, e ele não reage, pois ele deve estar preferindo ser pisoteado por todo mundo a encontrar aquele olhar. Quando o tumulto
descida acabou de passar com o Marte e a rua ficou vazia, ele se levanta e vai correndo para o templo, esbarra em um guarda colocado à porta do recinto e quase o derruba. Outros guardas intervêm para proibir ao doido de entrar, mas ele, como um touro furioso, afasta todos. Um deles, que temia em impedir-lhe a passagem para penetrar no salão do Sinédrio, onde ainda estão todos discutindo, é agarrado pelo pescoço, estrangulado e jogado, se não morto, mas já moribundo, dos 3 degraus para baixo. O vosso dinheiro, ó malditos, eu não quero! Grita ele justamente no meio do salão, no lugar onde antes esteve Jesus. Judas parece um demônio que saiu das profundezas do inferno, todo ensanguentado, despenteado, afogueado pelo delírio, babando, com as mãos em forma de garras. Ele grita, mas parece estar latindo pelo tanto que sua voz está estridente, rouca, uivante. O vosso dinheiro, ó malditos, eu não quero! Vós me desgraçastes e me fizestes cometer o maior dos pecados. Como vós eu também estou maldito. Eu traí o sangue inocente. Recaia sobre vós aquele sangue e a minha morte sobre vós, não! Judas está vendo o pavimento todo molhado de sangue. Até aqui há sangue, sangue! Por toda parte está o sangue dele. Mas quanto sangue deverá ter o Cordeiro de Deus para cobrir com ele assim a terra e não morrer por isso? Fui eu que o derramei, fui eu. Mas por instigação vossa, malditos, malditos para sempre. Malditas sejam estas paredes, maldito seja esse templo que foi profanado. Maldição para o pontífice deicida. Maldição para os sacerdotes indignos, para os doutores falsos, para os fariseus hipócritas, para os judeus cruéis, para os escribas enganadores. Maldição para mim, para mim! Tomai o vosso dinheiro, e que ele vos estrangule a alma na garganta, como assim vai fazer a corda. E ele atira para longe a bolsa no rosto de Caifás e sai gritando, enquanto as moedas tilintam, espalhando-se pelo chão, depois de terem feito sangrar a boca de Caifás. Ninguém ousa segurá-lo. Ele sai, vai correndo pelas ruas e inevitavelmente encontra-se de novo, outras 2 vezes, com Jesus, que vai sendo levado para Herodes, ou que de lá vai sendo trazido. Ele abandona o centro da cidade e, tomando a esmo qualquer rumo, vai entrando pelas ruazinhas mais estreitas e curtas, para acabar chegando de novo à casa do cenáculo. Ela está toda fechada, como se tivesse sido abandonada. Lá ele para e olha para ela. A mãe! Murmura ele. A mãe! E fica indeciso. Eu também tenho uma mãe e matei um filho de uma mãe, mas eu quero entrar e tornar a ver aquela sala. Lá não há sangue. Dá uma batida na porta, outra batida, mais outra. A dona da casa vem abrir e entrefecha a saída. Há uma fenda e ela, não vendo aquele homem perturbado e irreconhecível, dá um grito e procura fechar de novo a porta. Mas Judas, com um empurrão, torna a abri-la e, desviando-se da mulher espantada, passa para a frente. Ele corre para a portinha por onde se vai para o cenáculo e abre. Entra. Um belo sol penetra, batendo nas janelas escancaradas. Judas dá um suspiro de alívio. Depois caminha para diante. Aqui tudo está calmo e silencioso. A louça está ainda como foi deixada. Compreende-se que até agora ninguém precisou dela. Pode ser, ia também pensar, que está pronta para ser usada. Judas se dirige para a mesa. Vai ver se há vinho nas ânforas. E há. E ele bebe. Bebe com avidez diretamente na ânfora, que segura com as 2 mãos. Depois ele se deixa cair sentado, apoiando sua cabeça sobre os braços, em cima da mesa. Ele não se dá conta de ter assentado justamente no lugar de Jesus, nem que ele tenha em sua frente o cálice
que foi usado na Eucaristia. Fica parado por algum tempo, até que sua respiração ofegante se acalme. Depois ele levanta a cabeça e vê o cálice. E aí é que ele descobre onde é que está sentado. Levanta-se como um possesso, mas aquele cálice o fascina. Um pouco de vinho vermelho ainda está no fundo, e o sol batendo no metal, que parece ser prata, põe fogo naquele líquido. É sangue, sangue até aqui, o sangue dele. Fazei isso em memória de mim. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por vós. Ah, maldito, maldito que eu sou! Por mim, ele não pode mais ser derramado, pela remissão do meu pecado. Eu não peço perdão porque ele não pode me perdoar. Fora, fora! Não existe mais um lugar onde o Caim de Deus possa ter descanso. A morte, a morte! E é assim que a gente termina esse programa de hoje com... não tem nem como descrever os sentimentos, né, de tudo que nós lemos, detalhes tão grosseiros, né, tão hostil, tão difícil de até mesmo pensar, né, minha gente? E eu fiquei pensando assim, por 2, 3 vezes, Judas passou diante do olhar de Jesus uma vez, depois ele passou pelo olhar de Jesus mais 2 vezes, e uma terceira vez ele ainda passou pelo olhar de Jesus. Esteve diante de Jesus, teve a oportunidade de se arrepender. E amanhã nós vamos acompanhar, porque amanhã ele vai se encontrar com o olhar de Maria. Ele vai passar diante de Nossa Senhora. Teve toda a oportunidade de se arrepender. E mesmo assim não quis, né? Ele não quis. Amados, é muito sério o que nós ouvimos hoje, porque quando uma pessoa está em desespero, como o título do programa diz hoje, desespero e depois o suicídio de Judas Iscariotes. O pecado do desespero é um pecado, né? O desespero é um pecado porque a pessoa que está desesperada, ela não acredita mais na esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Vejam, amados irmãos, o preço que se paga, o alto preço que se paga por rejeitar a Deus. Quando nós rejeitamos a nossa esperança, quando nós rejeitamos a vida, é esse preço. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E vejam que a extensão da morte de Judas foi uma coisa muito cruel, muito... eu tenho certeza que muita gente aí deve ter até desligado o rádio, ou diminuído o volume, porque foi tenso. Mas isso é só para a gente se atentar sobre o que pode acontecer com uma alma que rejeita Deus. A alma que rejeita Deus, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada a uma morte trágica. Vejam, a teologia cristã ela diz isso, principalmente a nossa doutrina católica. O desespero é considerado um pecado contra a virtude. A esperança é uma virtude. A virtude da esperança e um pecado contra o primeiro mandamento. É um pecado contra o primeiro mandamento. E isso acontece quando alguém não acredita. Alguém acredita que a sua salvação é impossível. Judas Iscariotes acreditou que a sua salvação era impossível, que não tinha mais salvação, que não tinha mais jeito. Ele que caminhou com Jesus, ele que esteve com Jesus durante esses 3 anos de sua vida pública. E o que Judas fez? E eu trago lembrança aqui de um dia que nós meditamos em que Jesus chorou, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus chorou. A gente viu a humanidade de Jesus ali gritando, chorou quando Lázaro morreu. Aqui na obra, por várias vezes, Jesus chorou por Judas, pedindo Judas que se convertesse, que mudasse. Jesus chorou copiosamente. Eu lembro do dia que a gente fez esse programa, pedindo Judas para mudar de vida. Jesus ainda disse que ele seria capaz de morrer 1, 2, 3 vezes, a fim de que a alma de Judas não se perdesse.
Amados, é assim que o nosso Deus se sente quando cada um de nós nos perdemos. Jesus chora amargamente quando cada uma das almas se perdem, quando uma alma não quer conversão, quando uma alma não quer voltar para o seu Deus. É assim que ele se sente, triste. É assim que ele se sente amargurado, agoniado, quando vê que ele fez de tudo e essa alma se perdeu. É o que o desespero faz. Faz que a pessoa pare de esperar em Deus, pare de esperar de Deus a salvação, o perdão, acha que não tem mais perdão. É até um pecado contra o Espírito Santo. Ó Jesus, quantos hoje estão nessa situação, talvez, de desespero, né? Quantas pessoas hoje talvez estão assim, com essa angústia, com essa tristeza profunda, esse desespero, esse abatimento. É uma tristeza profunda. E aqui a gente traz à luz uma reflexão de tantos irmãos que chegam a este grau de extermínio, como Judas. Nós já tivemos, a gente tem um dia do ano em que se faz essa campanha, a campanha contra o suicídio, que é em novembro amarelo, e que nos traz uma reflexão. Quantos irmãos vivem essa situação? Trago a lembrança de fatos recentes, quantos irmãos aqui tratando desse tema, né? Judas não quis a salvação, Judas rejeitou a salvação, mas muitos seguem esse caminho, talvez por doenças psicossomáticas, que levam ao desespero. Infelizmente, muitos padres e muitos sacerdotes têm acontecido muito esse processo de autoextermínio com muitos sacerdotes, muitos irmãos, e que precisa de uma atenção, né? Precisa-se de uma atenção a essas pessoas, precisa de estar perto, lado a lado, para lutar com essa pessoa, contra esse desespero, né? Hoje nós vamos orar por esses irmãos, vamos orar por estes que estão assim também, nessa situação de desespero por causa de uma doença psicossomática, uma depressão profunda, um pânico profundo, mas também esses que estão com a alma desesperada, porque não tem Deus, porque não estão com o Senhor, porque rejeitaram Deus como Judas fez. É muito triste, é triste demais. E aí só nos resta fazer atos de reparação por esses que rejeitaram a Deus, que se encontraram com Deus, como Judas, né? Quantas vezes nós nos encontramos com Jesus, quantas vezes o nosso olhar se depara com Jesus e a gente fica envergonhado, mas ele sempre nos olha com compaixão. O olhar de Jesus para Judas Iscariotes, nesses 3 encontros, foi de compaixão, né, Renato? Não, André, muito forte, muito especial. Esse de hoje também, essa parte de Maria Valtorta. E chegou aqui, né? Chegou nesse fim, chegou nesse finalmente. Está chegando nesse finalmente, né? Amanhã com certeza nós vamos ver aí o que aconteceu, o desfecho de tudo. Mas essa negativa de Judas, esse tempo todo que nós vimos durante esses 3 anos, né? Chegou aqui, nesse ponto, em que ele no final fala, né, André? Ele não pode me perdoar. Aqui finalizou tudo, né? Ele falando, Deus não pode. Deus pode tudo, não é mesmo? Deus pode tudo. Deus pode fazer todas as coisas. Tudo, até no último instante. Mas até aqui, nesse instante, ele falou, Deus não pode, né? Não pode me perdoar. Deus poderia perdoar, mas ele não quis. E quantas vezes nós estamos nesse instante, né? Quantas pessoas, como você falou muito bem, quantas pessoas estão assim nesse instante achando que não, que está tudo perdido, que não pode mais, que não dá mais para voltar, né? Que não dá mais para pedir perdão. Quantas pessoas já pecaram tanto que estão agora cheias de Satanás, cheias da presença de Satanás, e estão falando assim, que não podem, que não dá mais. Mas mesmo assim, dá, mesmo assim pode, mesmo assim você pode procurar um sacerdote e pedir a Deus perdão ali, perdão a Jesus que está ali atrás daquele sacerdote. Você ainda pode fazer isso. Você não precisa finalizar sua vida, finalizar sua caminhada porque pecou demais, entrou no mar de pecado e achar que não tem solução, não tem saída. Tem sim,
tem saída, tem solução. Nós vimos aqui esse amor que Jesus teve por Judas até nesse instante, até nesse momento. Jesus era capaz de perdoar ele. Jesus estava ali pronto para perdoar, mas ele não quis, não é mesmo? Então, meu irmão, minha irmã, não vamos deixar que o nosso coração chegue nesse ponto, né, André? Não vamos deixar que a nossa vida chegue nesse momento. Mas a todo instante vamos sim nos encher da presença de Deus e nos encher também da misericórdia de Deus, do perdão, de ir, não importa o tamanho do seu pecado, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha ido à missa mais, talvez você não tenha rezado mais, não importa o tamanho do seu pecado. Ainda é tempo, agora ainda dá tempo de você ir. Agora ainda dá tempo de você chegar, correr atrás de um sacerdote e falar, eu quero esse último instante ainda, pedir perdão, pedir misericórdia, voltar para os braços de Deus. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso e Ele nos dá essa oportunidade, ainda que seja naquele finalzinho, mas basta que a gente queira. Quem sabe você tem esse último instante agora, esse último minuto agora, para correr atrás, para pedir perdão e misericórdia. Então vamos rezar, André. Vamos rezar. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, Senhor. Nesta manhã de hoje nós queremos reconhecer o Teu senhorio, Jesus, reconhecer a Tua bondade, reconhecer o tamanho da Tua misericórdia, reconhecer que o Senhor nos olha com um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, Senhor. Que os Seus olhos estão voltados para nós, que os Seus olhos estão atentos a cada um dos nossos pedidos. Seus olhares estão voltados para nós. Pai de amor e dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com todos os homens é deles tão ingratamente correspondida. Quantas vezes não correspondemos a esse amor, Senhor? Com esquecimentos, friezas e desprezos, assim como Judas. Eis-nos aqui, Jesus, diante da Tua presença. Queremos hoje subir diante do vosso altar, Jesus, para desagravar da insensibilidade tão insensata, das injúrias, como é de toda parte alvejado o vosso amor e o vosso amorosíssimo coração. Nós queremos reconhecer, Senhor, com a mais profunda dor, que também nós, mais de uma vez, 2, 3, inúmeras vezes, cometemos as mesmas indignidades. Para nós, em primeiro, Jesus, nós te pedimos e imploramos a Tua misericórdia para expiar não só as nossas culpas, mas senão também a daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como guia, como mestre e pastor, desprezando as promessas do batismo, sacudindo aí o suavíssimo jugo da vossa santa lei. Nós te pedimos hoje, Senhor, volta para nós o Teu olhar de amor, de compaixão. Deus Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te pedimos neste dia que o Senhor alcance esses corações, talvez aquele coração que esteja, essa alma que esteja distante de Ti, Senhor, que Te renegou. Quantos corações talvez nesse dia de hoje estão renegando até hoje, relutando, que talvez já até encontraram contigo como Judas 1, 2, 3 vezes, mas não quiseram a salvação. Tende misericórdia desses corações, meu Deus. Tende misericórdia de nós. Quantas vezes nós também somos assim, Jesus, encontramos com o Seu olhar, mas rejeitamos a Tua misericórdia, Senhor. Tende misericórdia daqueles que estão sem esperança, aqueles que estão no desespero, aqueles que estão na agonia, aqueles que estão, Senhor Jesus, sem rumo, aqueles que pensam em desistir. Jesus está dizendo, não desista. Está dizendo para você que pensou em desistir, talvez não pensou nem no autoextermínio, mas pensou em desistir de tudo. Jesus está dizendo que Ele é a sua esperança, Ele é a tua salvação. A quem iremos nós se não for o Senhor, se não for a compaixão e a misericórdia do Senhor? Meu irmão e minha irmã, não desista. Ei, você que pensa em desistir, em largar tudo para trás, não desista, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós. Oramos, Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, por todos aqueles que atravessam momentos de dificuldade, pessoas que estão com doenças de pânico, depressão profunda e que já pensaram em autoextermínio, Jesus. Nós te pedimos agora, Deus Pai de amor, em nome de Jesus, que seja exterminado
que seja exterminado dessas vidas todo espírito de autodestruição, todo espírito de morte. Em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor Jesus, afasta dessas almas esse cão rugindo, Senhor Jesus, que quer atentar contra a vida dessa pessoa, dessa alma. Que a tua vida, Senhor Jesus, que a força da tua ressurreição traga a essas almas esta esperança, Jesus. Nós te pedimos, meu Deus. Te pedimos, Senhor Jesus, pela poderosíssima intercessão de São José. Ave José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho do vosso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Deus, rogai por nós e fazei que a nossa morte seja santa. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. E olha, meu irmão, você que já teve essa sensação e esse sentimento de desistir, de desespero, corre para a fila da confissão. Sentir fortemente no coração, porque quando nós nos sentimos desesperados, nós estamos pecando contra o primeiro mandamento. A gente não tem mais esperança e Jesus não é mais o centro da nossa vida. Então, Deus está chamando, é uma grande oportunidade, está chamando para a vida. Vem para a vida, vem. Amém. E você vai reencontrar com essa vida, com esse novo estímulo de vida ali na fila do confessionário, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela sua companhia. Vamos permanecer em oração e meditação e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Caminhando com Jesus. A vida, os ensinamentos e os milagres de Jesus, segundo a obra O Evangelho como me foi revelado, da mística italiana Maria Valtorta. Caminhando com Jesus.